A comunhão sob duas espécies não é necessária para os simples fiéis. A existência deste preceito não se pode provar nem pela Sagrada Escritura nem pela tradição. Não se pode provar pela Sagrada Escritura. Com efeito, examinemos os textos que se podem alegar em favor da sentença contrária. Jesus disse: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Estas palavras, como todos o reconhecem, contêm um verdadeiro preceito, pelo qual Jesus impõe a todos comerem a sua carne e beberem o seu sangue. Logo, também os leigos têm que tomar o vinho consagrado. Resposta: efetivamente, nosso Senhor aqui impõe a todos beberem o seu sangue, mas não diz de que maneira deve ser bebido. Ora, o sangue de nosso Senhor se acha também sob as espécies do pão, visto que o corpo de Cristo, que se acha no pão consagrado, é um corpo vivo, e um corpo vivo não está separado do sangue. Logo, cumprimos o preceito de Jesus, mesmo recebendo somente o pão consagrado. Jesus disse, consagrando o vinho: bebei disto todos. Portanto, também os leigos devem beber do cálice. Resposta: estas palavras foram dirigidas unicamente àqueles a quem logo depois disse: fazei isto em memória de mim. E dava assim o poder de consagrar a Santíssima Eucaristia. Ora, este poder foi dado somente aos apóstolos e a seus sucessores no sacerdócio. Portanto, o preceito de beber do cálice foi imposto apenas aos sacerdotes, quando consagram a Santíssima Eucaristia, isto é, quando celebram a Santa Missa. Quando Jesus consagrou o pão, não disse: comei disto todos, mas só acrescentou estas palavras para o cálice. Não foi, porventura, para condenar antecipadamente a negação do cálice aos simples fiéis? Resposta: quando Jesus deu o pão, não era preciso que acrescentasse: comei disto todos, porque ele mesmo fez as partes e a cada apóstolo deu uma parte, como atesta o Evangelho. Mas quando se tratou do cálice, a coisa era diversa, porque consagrou somente um cálice e queria que todos bebessem do conteúdo daquele cálice. Era, pois, preciso que acrescentasse: bebei disto todos. E queria, com isto dizer: cada um de vós beba uma porção do conteúdo deste cálice, de modo que chegue para todos. Não somente pela Escritura não se pode provar a existência de um preceito que impõe a todos os fiéis beberem o cálice, mas também por ela se pode provar que este preceito não existe. Com efeito, Jesus diz: quem comer deste pão viverá eternamente. Isto é, promete a vida eterna também aos que comerem apenas o pão consagrado. Ora, se houvesse um preceito para todos impondo beberem também o cálice, não teria certamente feito esta promessa: para quem transgride mesmo um só preceito de Jesus, não pode esperar a vida eterna. Portanto, é claro que este preceito não existe, o que é confirmado também pelas palavras de São Paulo: quem come deste pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente é réu do corpo e do sangue do Senhor. De fato, se o apóstolo tivesse julgado necessário que os fiéis comungassem sob as duas espécies, teria dito: quem comer deste pão e beber o cálice do Senhor indignamente é réu do corpo e do sangue do Senhor. Mas pelo contrário disse: quem come deste pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente. Por conseguinte, assim como a recepção indigna de uma espécie é suficiente para a condenação, assim também a recepção digna de uma só espécie basta para a salvação. Como acabamos de ver pela Sagrada Escritura, não se pode provar a existência de um preceito que imponha a todos beberem também o cálice, mas antes, pelo contrário, o oposto se pode provar. Mas, ao menos pela tradição, se pode provar a existência deste preceito, isto é, pela praxe da Igreja Antiga. Não, a Igreja desde os primeiros tempos nunca pensou que existisse esse preceito,
pois se a comunhão nos primeiros séculos era dada ordinariamente sobre as duas espécies, nem por isso se desconhecia o costume de dá-la sobre uma espécie. Assim, por exemplo, refere Eusébio, que, estando para morrer, o abade Serapião, São Dionísio de Alexandria, lhe enviou, por um dos seus sacerdotes, a Sagrada Comunhão, sob as espécies do pão, mandando-lhe que o desse ao moribundo, umedecida em água. Do mesmo conta São Paulino, biógrafo de Santo Ambrósio, que Santo Honorato, bispo de Vercelli, levou a Santo Ambrósio o corpo do Senhor, o que apenas feito expirou o santo. Também as crianças comungavam na antiga igreja sob uma das duas espécies. Assim refere Nicéforo. E um tempo de perseguição, como atesta Tertuliano, os fiéis levavam consigo um pão consagrado para comungarem antes do martírio. Mas dirá alguém, o Papa Gelásio não ordenou a todos os católicos que recebessem a comunhão sob as espécies do vinho? Sim, mas não porque julgasse ser obrigatório, por preceito de Nosso Senhor. Ele deu esta ordem com o fim de descobrir os maniqueus, que consideravam o vinho como criatura do demônio. Esses hereges, ocultando os seus princípios, aproximavam-se com os católicos da Santa Comunhão. Então, o Papa ordenou que se desse a comunhão aos fiéis sob as duas espécies de pão e do vinho, supondo que por esse meio impediria os hereges de profanar a Santíssima Eucaristia. Fica, pois, provado que não existe preceito algum da parte de Nosso Senhor que imponha aos simples fiéis receberem o cálice. Por conseguinte, a Igreja tem liberdade de concedê-lo ou de negá-lo, conforme julgar oportuno. Os motivos que levaram a Igreja a proibir o uso do cálice são os seguintes: evitar o derramamento do vinho consagrado, o que, aliás, seria quase inevitável na comunhão de pessoas já muito idosas, trêmulas, nervosas, doentes e muito jovens. Para afastar o perigo de contágio que ameaçava se todos indistintamente devessem beber do mesmo cálice. Para facilitar a comunhão aos abstêmicos e aos que por graves motivos sentissem repugnância de participar com outros do mesmo cálice. Para facilitar a comunhão dos doentes, que aliás muitas vezes não podiam comungar por causa da dificuldade de conservar ou de lhes levar o vinho consagrado. Para prover as dificuldades de se encontrar vinho em alguns lugares e não onerar com despesas impérfluas paróquias muito pobres. Por este motivo e outros ainda que enumera o Catecismo Romano, a Igreja julgou oportuno suprimir o cálice aos simples fiéis e também aos clérigos quando não celebram, mas ninguém afirme que, com isto, transgrediu o preceito de Nosso Senhor, pois assim como provei acima, este preceito simplesmente não existe.